Daniel, capítulo 6. Acompanhe comigo, eu vou fazer um resumo desse capítulo 6. Primeiro eu quero te dizer, quero falar sobre Daniel. Daniel era um homem íntegro e fiel a Deus. Pega essa palavra que é para você. Daniel era um homem íntegro e fiel a Deus, que se destacou no reino de Dario, ou Dário, para alguns. Né? Eu quero dizer para vocês, devido à sua sabedoria, a capacidade administrativa dele, um homem sábio e um homem de capacidade administrativa. A sua excelência, obviamente, que gerou inveja, porque toda vida que você cresce, que você prospera, que você faz a diferença, gera inveja. Gerou inveja entre quem? Entre os outros governantes, que procuraram uma forma de prejudicá-lo, mas não conseguiram achar uma forma de prejudicá-lo nas suas falhas. Procuravam falha na conduta dele e não achavam. Procuravam deslize em Daniel e não achavam. Então decidiram fazer o quê? Atacar o que era mais precioso para Daniel, que era a sua fé. Vamos atacar a fé. E os adversários convenceram o rei a assinar um decreto que proibia qualquer pessoa de fazer petições a qualquer deus ou qualquer homem, exceto ao rei, durante 30 dias. Olha como eles foram sagazes, matreiros. Eles conseguiram fazer o rei assinar um decreto, eles que fizeram o decreto para o rei assinar, exatamente como? Dizendo que ninguém podia pedir nada, nem a um deus, nem a uma pessoa, durante 30 dias, somente ao rei. E quem desobedecesse seria lançado na cova dos leões. Sabendo disso, Daniel continuou orando a Deus como ele fazia regularmente. Todos os dias ir à fonte, todos os dias transbordar. Daniel todos os dias ir à fonte. E esse decreto que não podia fazer oração, Daniel desobedeceu o decreto, porque ele antes preferiu ser fiel a Deus do que aos homens. O que aconteceu? Os inimigos de Daniel o flagraram orando. Olha o crime de Daniel, qual foi? Orar. E denunciaram ao rei. Até porque eles já sabiam que Daniel era tão fiel a Deus. Eles sabiam que com esse decreto era a única maneira de Daniel desobedecer, sair contra a lei. E aí, presta atenção, foram denunciar ao rei. O rei ficou angustiado, pois admirava Daniel, mas ele não pôde revogar o decreto, devido às leis, sabe, que eram irrevogáveis. Assim, Daniel foi lançado na cova dos leões. Daí, onde todo mundo já ouviu falar, como Daniel na cova dos leões. Então ele foi acusado e foi condenado. Durante a noite, Deus enviou um anjo para fechar a boca dos leões. E Daniel permaneceu ileso. Os leões nem tocaram nele. Pela manhã, o rei correu até a cova e, ao ver que Daniel estava vivo, o libertou. E ele reconheceu publicamente para todo o povo o poder do Deus de Daniel, que ele nem conhecia. Olha o que é testemunhar a fé. Esse rei não conhecia o Deus, o nosso Deus, o Deus de Daniel, o Senhor dos Senhores. Mas ele disse, reconhecemos o Deus de Daniel. Preste atenção nisso. E os inimigos, os acusadores de Daniel? Os acusadores de Daniel pensavam que é porque os leões não estavam com fome. E eles foram condenados junto com as suas famílias e foram lançados na cova dos leões. E à medida que eles entravam, os leões os devoravam imediatamente. O rei proclamou um decreto em todo o reino, declarando que o Deus de Daniel é o Deus vivo, cujos feitos são eternos e poderosos. Palavra do Senhor. Esta palavra, esta história de Daniel, que eu acabei de narrar para vocês, está em Daniel no capítulo 6. Ela nos ensina sobre fidelidade de Deus mesmo diante das perseguições. Fidelidade a Deus, isso significa um princípio chamado propriedade. Daniel era um homem que tinha propriedade. Entende? Mesmo diante das perseguições. A justiça divina e a importância de permanecer firme na fé, independente da circunstância, porque, meu irmão, minha irmã, se você for fiel aos princípios, você vai alcançar as promessas. Mas estou sofrendo uma perseguição agora, passa. Essa perseguição passa. Estou enfrentando agora uma tribulação, passa. Tudo passa. Só Deus permanece. Repito,
tudo passa. Só Deus permanece. Deus não te chama a viver uma mentira. Deus te chama a viver uma verdade. A ser um homem, uma mulher de propriedade. O que é isso? Ter identidade. E identidade clara. Mesmo se te jogarem na cova dos leões, como fizeram com Daniel. E agora, Geraldinho, Deus enviará anjos para fechar a boca dos leões. Você não tem propriedade? Quem tem propriedade é assim. Ele continua de pé. Mesmo com um monte de bombardeio, todo mundo vindo. É perseguição, é problema, é dificuldade, ele continua de pé. Jogaram na cova dos leões, armaram, tramaram contra você, continue firme com a sua identidade. E eu falo isso por quê? Porque na sociedade de hoje, o que é que nós vemos? Nós vemos tanta gente desgovernada. Porque a gente governa a nossa vida através do nosso consentimento voluntário. Ou seja, do que é valor, do que acredita ser certo e errado. Por isso que ninguém pode obrigar. A gente chega a um ponto, você está ajudando alguém, você pode ajudar financeiramente, você pode ajudar profissionalmente, você pode ajudar numa enfermidade, mas chega um ponto que você não pode fazer pela pessoa. Você pode patrocinar, você pode ajudar, mas você não pode fazer por ela. Eu não posso fazer por você. Eu posso dar uma palavra de instrução, eu posso dar uma direção, eu posso dar uma palavra de força e coragem, eu posso te dar até o caminho completo para você chegar, mas quem vai trilhar o caminho é você. Alguém pode te ajudar, mas só você é que pode trilhar o caminho. Propriedade da consciência, daquilo que você permite ou não permite sobre si. Porque as pessoas podem fazer o que quiserem contra você, agora o que você permite que te façam. Igual Daniel. Eles armaram contra Daniel, não é isso? Eles programaram para Daniel não orar, mas Daniel tinha domínio, tinha propriedade, orou mesmo assim. Teve uma punição? Teve, mas teve um milagre depois. E teve inclusive uma punição aos perseguidores. Foi castigo de Deus? Não. Foi colheita que eles tiveram pelo que plantaram. Eles plantaram a morte de Daniel e receberam a morte sobre si. Isso aqui é muito forte de saber, para não confundir. Eita, foi Deus devorador que castigou. Não. Eles programaram que Daniel fosse jogado na cova dos leões. O decreto era deles, eles que prepararam, eles que organizaram, eles que armaram tudo, porque sabiam que Daniel não ia parar de orar. Deus livrou Daniel diante de todos e do rei, o que gerou um impacto social. Pois agora, já que vocês armaram e não deu certo, vai para vocês o que vocês prepararam. E eles foram devorados. Eles semearam essa semente de morte e colheram a morte sobre si. Daniel semeou a semente de fidelidade e ele recebeu as promessas de Deus sobre a vida dele. A fidelidade aos princípios. Então eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. Jamais negocie os seus valores. Jamais negocie os seus princípios. A sociedade está cada vez mais escassa de homens e mulheres assim. Se você for uma pessoa de propriedade, você vai se destacar. Por quê? Porque quanto menos tem, mais se destaca, é óbvio. Se tem em toda esquina, vale pouco, né? Agora, quanto menos tem, mais se destaca. Então, numa sociedade hoje cada vez mais escassa de homens e mulheres que consideram seus valores inegociáveis, é assim, tudo é relativo. Olha, fez o bem, tá tudo bom, né? Rezou, seja qual for o Deus, tá tudo bom. Fez isso para qualquer coisa, tá bem. Ou seja, aqueles que vivem como camaleões, se moldando ao lugar que estão. Vai mudando de cor, né? Tá no lugar X, tá igual o grupo daqui. Tá no lugar Y, vai se moldando. Para ser bonzinho, para ser legalzinho, para agradar a todo mundo. Mudando de roupa de acordo com a situação. Será que você também está se comportando assim? Vive mudando de roupa, de personalidade, só para agradar o povo? Negocia seus valores? Na igreja é uma coisa, no trabalho é outra para agradar o chefe. Em casa é outra para agradar o pessoal. Vai trocando de máscaras. Quantas pessoas vivem desse jeito? Cada ambiente é uma máscara diferente. Amado, amada, vocês percebam o testemunho de Daniel. Sabe? O testemunho de Daniel é muito forte. A propriedade de Daniel foi tanta que constrangeu o próprio rei. O rei ficou constrangido com a propriedade de Daniel. O rei ficou constrangido. O rei era um homem ímpio, viu? Ele não conseguiu dormir, não conseguiu comer, não conseguiu nem beber, não conseguiu nem ouvir música, só pensando em quão cruel foi a perseguição a Daniel. O rei disse que foi injusto. Ele percebeu a armação que foi feita. Homens e mulheres que têm propriedade
constrangem aqueles que estão distantes da luz. Assim como o rei se sentiu constrangido por causa de Daniel. Levam-nos a questionar, por que essa pessoa abre mão disso? Por que essa pessoa não negocia os seus valores? É igual aos combatentes fiéis, que eu sei que nós temos milhares de combatentes fiéis que são assim. Enquanto está todo mundo na folga, o cara está na praia rezando. Por que você não tira folga hoje na praia? Porque eu tenho rotina espiritual, eu não precisei deixar de ir para a praia não, vai comigo. Eu só fiz a minha pausa para a minha oração. Entenderam? Constrange as pessoas, sabe? Por que esse homem é tão fiel à sua esposa? Por que essa mulher é tão fiel ao seu marido? Se hoje é tão comum a traição. Por que essa pessoa cuida da sua casa, dos seus filhos e etc. Por que esse funcionário é tão fiel ao seu chefe? É tão fiel à empresa? Ai, bajulador. Ai, não sei o quê. Aí os outros que estão com inveja porque não têm propriedade, falam mal de quem tem propriedade. E não. Por que ser fiel a isso? A gente é fiel. Nem merece, não é por merecimento, é por princípio, amado. A gente é fiel, a gente faz as coisas bem feitas, não é porque fulano merece ou porque fulano não merece. A gente faz isso por princípios, por propriedade. As pessoas se impactam com aqueles que têm autenticidade. Porque o mundo sente falta de homens e mulheres que tenham essa propriedade, essa identidade clara. Propósitos não se negociam. Vamos dar um... Ei, você não pode só hoje. Propósitos não se negociam, se vivem. Pegou essa palavra? Propósitos não se negociam, se vivem. Tenha propriedade. Não permita que outros desvalorizem os seus valores. Não permita que outros desmereçam quem você é, ou que abusem da sua vida. Por que você permite que os outros venham zombar, inclusive, da sua fé? Respeite. Eu lembro da propriedade que eu sempre busquei viver, inclusive na época da faculdade, etc. O professor que levantasse contra a fé, se prepare. E eu dizia, se prepare para não dar mais aula. Porque eu vou aqui, se não souber eu pesquiso, que eu vou ficar, nós vamos debater, até os alunos dizer, para professor, dê aula. O senhor veio para dar aula. E eu disse exatamente isso. O senhor quer debater sobre a fé? O senhor quer desmerecer a fé? Não vai. Senão o senhor não vai conseguir dar aula. Nós vamos ficar aqui debatendo até amanhã. Propriedade. Desrespeito? Não. Propriedade. Ele que estava desrespeitando a nossa fé. Então eu quero dizer para você que está aqui, amado, amado, escolhido de Deus, não deixe qualquer um desmerecer ou zombar da sua fé. Faça como Daniel. Sabe? Não negocie os seus valores, os seus princípios. É assim você vai alcançar a verdadeira prosperidade. Não pense que fazendo assim você vai ser bonzinho, legalzinho, você vai agradar e vai crescer. Pelo contrário, você não sai do canto. Agora, eu vou te dizer, seja esse homem, essa mulher que o mundo sente falta. Se você for assim, mesmo que te persigam, Deus mandará anjos para guardá-lo. E a tua vitória será linda. Você vai dar a volta por cima ainda mais forte.